Bom dia a todos. Dr. Humberto D'Urso, saúdo em seu nome os demais componentes da mesa. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã. Nós vamos abordar um assunto de grande relevo no direito penal brasileiro, mas antes disso, quero dizer que o agradecimento é meu pelas oportunidades de poder justamente proferir palestras aqui na subseção de São Paulo e em outras subseções. Tenho acompanhado o trabalho que a comissão, que o Departamento de Cultura e Eventos vem realizando, um trabalho muitíssimo importante na medida em que leva conhecimento, leva discussão, leva esse debate da ciência jurídica para as demais subseções, e isso eu tenho acompanhado bastante de perto. Trabalho esse muito importante porque é através do debate, através da discussão de ideias que nós podemos refletir sobre a matéria e também agregar mais conhecimento, levar conhecimento. Então, quero parabenizá-lo por esse trabalho que vem sendo realizado à frente do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, presidida pelo Dr. Luiz Flávio Borges D'Urso. O nosso tema de hoje versa sobre a Lei Maria da Penha, mas nós não vamos nos ater a aspectos penais da Lei Maria da Penha. Acidentalmente, nós vamos falar a alguns pontos penais, mas o foco da palestra, por ser um simpósio jurídico, psicossocial, criminal, o foco da palestra é criminológico. Nós vamos buscar compreender como é que a criminologia pode atuar em relação ao estudo de uma lei penal. Vou ficar em pé. Antes de qualquer coisa, é importante conceituar o que vem a ser a criminologia. O que lida a criminologia? A criminologia ela é diferente do direito penal, uma vez que ela tem uma interdisciplinariedade, ou seja, ela lida com outras áreas, não somente a área jurídica, mas ela lida também com sociologia, com psicologia, com psiquiatria, ciências sociais, enquanto que o direito penal tem uma visão mais dogmática. A criminologia também ela tem um caráter empírico, ela se baseia na experiência. E através desta experiência é que é montada a disciplina. São 4 objetos da criminologia. Nós vamos estudar 4 pontos na criminologia. O primeiro é o crime, o segundo é o criminoso, em terceiro lugar vem a vítima, e em quarto lugar o controle social. São esses os 4 pontos de estudo, sempre por essa visão interdisciplinar, sempre por essa visão empírica, baseada na experiência. Para a criminologia, pouco importa como é que é a norma, e sim como ela é aplicada, se ela é eficaz. O estudo da norma se dá por uma outra dimensão. Prevenção é um ponto importante a ser estudado, programas de prevenção, como evitar a prática do crime, como reprimir a prática do crime. Então, tudo isso nós vamos estudar em relação à Lei Maria da Penha, especificamente. Eu vou começar a falar da lei com vocês, trazendo um ponto de antes da Lei Maria da Penha. Como é que funcionava a questão da violência doméstica contra as mulheres antes do advento da Lei Maria da Penha? Essa pesquisa que vocês veem aqui no quadro é uma pesquisa realizada pelo IBOP em 2006, e aqui nós temos a percepção e reações da sociedade sobre a violência contra a mulher. Vamos ver então como é que funcionava antes da Lei Maria da Penha. Então, olha só, de 2004 a 2006, a lei é de 2006, portanto, nós temos aqui um período anterior, aumentou o nível de preocupação com a violência doméstica em todas as regiões do país, menos no norte, centro-oeste, que já tinha o patamar mais alto, 62%. Nas regiões sudeste e sul, o nível de preocupação cresceu, respectivamente, 7 e 6 pontos percentuais. Vejam como essa questão relativa à preocupação com a violência doméstica é algo presente na sociedade brasileira. É algo que as pessoas comentam, discutem, sentem, sobretudo, essa questão da violência doméstica contra a mulher. 33% dos entrevistados apontavam violência contra as mulheres
dentro e fora de casa, como o problema que mais preocupa a brasileira na atualidade. 51% dos entrevistados declararam conhecer ao menos uma mulher que é ou foi agredida por seu companheiro. Vejam, metade dos entrevistados tem essa visão. Conhecem, né, alguém que é ou já foi agredida pelo companheiro. Em cada 4 entrevistados, 3 consideram que as penas aplicadas nos casos de violência contra a mulher são irrelevantes e que a justiça trata esse drama vivido pelas mulheres como um assunto pouco importante. Como é que funcionava antes da Lei Maria da Penha? Antes da Lei Maria da Penha, o assunto era basicamente tratado pelos juizados especiais criminais. Justiça consensual. E nós tínhamos nessa perspectiva de justiça consensual 2 institutos de maior importância: a composição civil e a transação penal. Então, por exemplo, crimes de ameaça, crimes de lesão corporal, eles eram abarcados pela justiça criminal através desse juizado. Eram considerados infrações penais de menor potencial ofensivo. E, além disso, esses institutos eram muito mal aplicados. Você tinha lá, muitas vezes, a aplicação de cesta básica, pagamento de cesta básica. O agressor, então, batia na mulher e pagava a cesta básica como resposta do Estado em relação àquela infração penal praticada. 54% dos entrevistados afirmaram que os serviços de atendimento a casos de violência contra as mulheres não funcionam. 65% dos entrevistados acreditavam que, atualmente, as mulheres denunciam mais quando são agredidas. 46% atribuem maior número de denúncias ao fato de que as mulheres estão mais informadas e 35% acham que é porque hoje elas são mais independentes. Aqui, em relação à perspectiva da atuação penal, 64% disseram que o homem que agride a mulher deve ser preso, na opinião tanto de homens como mulheres. 21% prestar trabalho comunitário. 12% doar cesta básica. E aí você tinha um outro segmento, grupo de apoio 29%, terapia de casal 13%. 33% afirmavam que quando o marido fica sabendo, ele reage e ela apanha mais. Nós tínhamos vários relatos, antes da Lei Maria da Penha, de violência grave praticada contra a mulher, logo após a ocorrência da audiência. Terminava a audiência, algumas situações, em Belo Horizonte aconteceu isso, no Rio de Janeiro aconteceu isso, a mulher era morta menos de 2 horas depois da realização da audiência. 27% responderam que não acontece nada com o agressor, 21% creem que o agressor vai preso, e 12% supõem que o agressor recebe uma multa ou é obrigado a doar uma cesta básica. Na verdade, nós temos aqui, basicamente, os 12% como aqueles que acertaram efetivamente o resultado. Portanto, antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos um outro sistema, um sistema de justiça penal consensual. Complicado você pensar em justiça penal consensual no caso de agressão. Eu não faço acordo com quem me agride. E não se pode admitir que haja esse acordo com quem agride. Eu posso fazer acordo, posso fazer composição em outros segmentos, mas não quando eu estou diante de uma agressão. Pressuposto básico de mediação é que não se faça um acordo quando existe sinal de violência no caso concreto. Surge a Lei Maria da Penha. E qual que é a finalidade dessa Lei Maria da Penha? Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é, na verdade, um instrumento de proteção. Nós temos outros instrumentos de proteção, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. A Lei Maria da Penha fecha esse ciclo de instrumentos de proteção. Quais são os fundamentos legais da Maria da Penha? O primeiro fundamento legal é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. A Constituição diz que o Estado deverá coibir a violência doméstica no seio da família. Deverá coibir a violência doméstica praticada no ambiente familiar. Então esse é o primeiro fundamento. Um fundamento previsto na Constituição Federal.
E nós temos algumas convenções e tratados internacionais que também falam a respeito desse tema. Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também chamada de Convenção de Belém do Pará. Foi realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará, além de outros tratados internacionais. O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: existe fundamento constitucional para a Lei Maria da Penha. Existe fundamento na Constituição e também fundamento em tratados, nos quais o Brasil se obrigou perante a comunidade internacional a coibir essa violência doméstica. E o que vem a ser, então, violência doméstica? A própria Lei Maria da Penha define. Está lá no artigo 5º. Vamos ver, então, o artigo 5º. É ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então veja, ação ou omissão baseada no gênero. A grande chave para se compreender a Lei Maria da Penha se baseia nessa afirmação, baseada no gênero. Esse gênero é um elemento que não é jurídico. Gênero não foi criado pelo direito, foi criado por outras áreas. Antropologia, ciências sociais, psicologia, são áreas que têm uma afinidade muito maior com gênero, essa expressão gênero. Na minha visão, errou o legislador ao não deixar claro para a comunidade jurídica o que ele queria dizer com essa expressão gênero. No projeto de lei, existia um parágrafo explicando o que era gênero, só que na redação da lei, essa explicação caiu fora, portanto, você não tem uma explicação legal sobre gênero. Esse assunto do gênero, eu vou tocar daqui a instantes, só completar aqui o conceito de violência doméstica. E com base no artigo 5º, nós temos que essa violência pode ser física, pode ser sexual, pode ser psicológica, pode ser patrimonial e pode ser também moral. Nós temos, então, 5 espécies de violência doméstica contra as mulheres. Aliás, no finalzinho da palestra, nós vamos ver importantes alterações que estão para vir no Código Penal brasileiro. Importantes alterações que foram aprovadas pelo Senado Federal na última quinta-feira e que só esperam sanção presidencial. Eu falo sobre isso no final com vocês. Além disso, demais circunstâncias previstas no artigo 5º do mencionado diploma legal, incisos 1º a 3º e seu parágrafo único. Olha só, essas relações pessoais independem de orientação sexual. Não precisa ser heterossexual para ter a proteção da Lei Maria da Penha. Pode ser, inclusive, homossexual. E essa razão de tanto ser hétero como homossexual tem seu fundamento na questão de gênero também, como nós vamos abordar mais adiante. A Lei Maria da Penha consagra que a violência doméstica e familiar contra as mulheres constitui uma das formas de violação aos direitos humanos. Gênero. Vamos falar sobre esse importante elemento, importante e muitas vezes esquecido e desconhecido também por aqueles que operam o direito penal, por aqueles que militam na área criminal, juízes, promotores, até mesmo advogados, que não têm uma visão a respeito do que vem a ser gênero. Gênero é uma construção social que reflete o papel social, culturalmente imposto a homens e mulheres, no qual se extrai relação de poder e subordinação. Percebam o seguinte: gênero não é componente biológico. Não entra nessa definição de gênero o fato de ser homem ou mulher do ponto de vista biológico, mas é um elemento cultural. É um elemento cultural, além de tudo, imposto a homens e mulheres. Não é assimilado, não é conquistado, mas é imposto a homens e mulheres. E dessa relação, nós podemos extrair 2 componentes importantes,
relação de poder e relação de subordinação. A Lei Maria da Penha, para ser bem compreendida, necessita de um enfoque a respeito do gênero. Optou-se na Lei Maria da Penha justamente em trazer esse componente gênero para a lei. Nós temos outras linhas de pesquisa a respeito da violência doméstica, mas na Lei Maria da Penha nós vamos ter esse componente específico do gênero. E aí vem a violência de gênero. Essa violência de gênero é aquela exercida para manter o padrão de gênero. Nós temos essa relação de poder e subordinação. E quando essa relação ameaça ser quebrada, nós temos a partir daí justamente essa violência de gênero. Notem que gênero não é uma manifestação própria, restrita, da relação afetiva entre homens e mulheres. Você pode verificar a relação de gênero em outros tipos de relação. Relação de trabalho, relação de convivência, relação entre professor e aluno. Você consegue extrair também esse papel de gênero. Então, olha só. Esse componente cultural, ele existe desde a educação infantil. Homens e mulheres são criados de forma cultural diferente. Nós temos uma criação completamente diferente para o homem, completamente diferente para a mulher. Isso vem desde a infância, passa pela adolescência, passa para a vida adulta. Comportamentos que são reprimidos para o homem não são para as mulheres e vice-versa. A criação é diferente. Esse elemento do gênero, ele vem sendo imposto pouco a pouco, na medida em que a educação se desenvolve, desde os primórdios da vida da pessoa. Portanto, em relação a essa questão de gênero, é importante que haja uma equidade. Essa equidade significa o quê? Oferecer igualdade de oportunidade e respeitar as diferenças. Claro que homens e mulheres não são iguais, aliás, graças a Deus, são diferentes. Mas é necessário que haja igualdade de oportunidade e que estas diferenças sejam, de fato, respeitadas. Tem uma frase da Marilena Chauí, talvez a maior pensadora que nós tenhamos viva no Brasil, que eu acho uma frase emblemática sobre esse assunto. Ela fala assim: a violência ocorre quando as diferenças passam a ser vistas como desigualdades. Diferentes todos nós somos, mas não por isso somos desiguais. Somos iguais e diferentes. Nós temos particularidades, nós temos peculiaridades, mas nós temos que ser tratados iguais. E por isso existe a oportunidade de um instrumento legal justamente para garantir essa equidade, garantir uma igualdade entre homens e mulheres. Quanto à violência de gênero, quais são as características da violência de gênero? Esse tema, uma das primeiras vezes que eu me defrontei, foi no exercício da advocacia, como advogado do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo. E lá nós coordenávamos a banca criminal e tínhamos à disposição vários casos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isso impulsionou, inclusive, que eu escolhesse esse tema da violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha até mesmo, para fazer dissertação de mestrado. Eu vou passar para vocês aqui algumas características que eram notadas nos atendimentos a essas mulheres vítimas de violência. Então, olha só, violência de gênero, ela deve ter natureza pública. Aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, deve ser colocado à parte. Violência doméstica é assunto de natureza pública. Violência doméstica é assunto que interessa diretamente ao Estado. É assunto que não pode ficar entre quatro paredes. É assunto que precisa ser revelado para que possa ser bem resolvido, para que possa ser bem conduzido. Só que isso ainda é visto como um tabu. Existe uma perspectiva de esconder a violência doméstica, não mostrar a violência doméstica. E isso é necessário. É necessário que o Estado tenha conhecimento e atue em relação a essa questão
da violência doméstica. Em razão dessa natureza de tabu, como acontece de fato, é que nós temos uma cifra negra de criminalidade. O que é essa cifra negra de criminalidade? É uma criminalidade oculta. É uma criminalidade que não chega aos órgãos de apuração criminal do Estado. Não chegam à delegacia de polícia. Não chegam ao Ministério Público. E muito menos chegam ao Poder Judiciário. Então essa cifra negra acaba justamente colocando para debaixo do tapete aquilo que acontece em relação à violência doméstica. Organização Mundial da Saúde tem um dado que é interessante. Trata como questão de saúde pública a violência doméstica. 1/4 das mulheres do planeta sofre espancamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado à ONU, Organização das Nações Unidas. Atinge todas as camadas sociais, embora seja mais visível nas camadas mais pobres. E isso tem uma razão de ser mais visível nas áreas mais pobres. Pela própria habitação. Normalmente, a habitação, favelas, cortiços, fica mais difícil colocar entre 4 paredes, ou manter entre 4 paredes, a questão da violência doméstica. Pelo fato de, normalmente, as pessoas recorrerem ao Sistema Único de Saúde, que é obrigado a notificar os casos de violência doméstica contra a mulher. Então, embora seja mais visível nas camadas mais pobres, também acontece nas camadas mais altas. Quais que são as consequências dessa violência doméstica contra as mulheres? Depressão psicológica, ideias suicidas, dose acentuada de nervosismo e irritabilidade, confusão e perda da memória. Também pode atingir os filhos e necessita de tratamento psicoterapêutico. Veja só, essa violência doméstica, ela causa, no primeiro momento, perda de autoestima. Perda de autoestima, isso leva à depressão psicológica, leva a ideias suicidas, leva também à dificuldade de romper com o agressor, acaba dificultando tudo isso. E uma questão que é importantíssima sobre esse tema, importante cuidar dos filhos. Nós temos um ciclo de violência que pode ser originado justamente porque o Estado não atuou em relação aos pais. É necessário que se mostre para o agressor, mas também para os seus filhos, que o Estado põe limites naquela conduta, que o Estado não tolera a violência doméstica, que o Estado coíbe essa prática, que essa prática não é correta efetivamente. Dificuldade de ruptura. Sempre existe a pergunta, bom, mas se sofre a violência doméstica, por que não separa? Por que não rompe? Por que não vai embora? Nós temos algumas dificuldades que explicam essa falta de ruptura. Autoimagem fraca. Crença na mudança. Aqui é interessante parar um pouquinho. Crença na mudança. Nós, não só em relacionamentos afetivos, mas também em qualquer setor da vida, a gente acredita que a pessoa pode mudar. A gente acredita que, na verdade, aquele período é uma fase e que aquela fase vai passar. Até porque o agressor nem sempre é um monstro. Ele é uma pessoa que ela gosta, é uma pessoa que tem afeto, é uma pessoa que tem uma história de vida muitas vezes, e é uma história que é muito difícil romper de uma hora para outra. Existe a crença na mudança do agressor. Dificuldade econômica, às vezes não tem como sustentar sozinha. Dúvida quanto a poder ficar sozinha e conseguir emprego. Receio de perder a guarda dos filhos. Normalmente o agressor faz uma pressão psicológica. Você não consegue viver sozinha. Se você se separar de mim, eu levo os filhos. Você vai ficar sem ninguém. Existe essa pressão psicológica também. Manifestações intermitentes de afeto e arrependimento. Nem sempre ele é um monstro. Ele pode ser carinhoso, ele pode se arrepender e pode voltar a praticar a violência doméstica na sequência. Então, essas questões, e até colocaria uma outra, que eu não coloquei aqui no quadro, mas que é importante citar. Às vezes tem uma questão religiosa envolvida. Muitas vezes nós nos deparávamos no escritório
com a pessoa que era evangélica, mas que a igreja de forma alguma aceitava a separação. Então tinha também uma questão religiosa, um pano de fundo religioso em relação a esse rompimento também. Então isso explica um pouco por que é difícil romper. Nós pegamos casos no escritório modelo de vítimas que sofriam violência, sofriam agressão durante 30 anos. O marido era policial militar, a filha era policial militar, tinha uma filha também com problemas mentais, e foi feito um trabalho com essa mulher para justamente ela bancar a denúncia, para ela conseguir bancar e caminhar com aquele processo, não só o criminal, mas principalmente na área civil, para que ela não fosse tão prejudicada também em relação a isso. Essa violência doméstica, ela é tipificada agora no artigo 129. Artigo 129, parágrafos 9º, 10 e 11. Artigo 129, parágrafos 9º, 10 e 11. No parágrafo 9º, nós temos a lesão corporal leve. Lesão corporal leve. Já no parágrafo 10, a lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte. 9º só leve, parágrafo 10, grave, gravíssima e seguida de morte. No parágrafo 9º, nós temos um crime autônomo, ou seja, uma pena específica para aquele crime. Já no parágrafo 10, nós temos um aumento de pena. E no parágrafo 11 também um aumento de pena. Também foi prevista uma agravante genérica no artigo 61, inciso 2º, letra F, do Código Penal. Nós temos uma agravante também prevista em relação a isso. De questão material, de questão de direito penal, são estas as principais mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha. Aspectos processuais são mais numerosos. Por exemplo, a criação de um juizado especial que trata dessa matéria de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Só que só mudar a lei, pessoal, não adianta. Não adianta. Mais do que mudar a lei, precisa mudar a mentalidade. Mais do que mudar a lei, é necessário que os operadores do direito pensem de forma diferente. E isso, infelizmente, não vem acontecendo no estado de São Paulo. Posso dizer que no estado de São Paulo, a Lei Maria da Penha, ela vem sendo olimpicamente esquecida, ignorada, diria mais até, boicotada. Uma lei boicotada pela polícia. Dificilmente a mulher consegue, no primeiro momento, fazer registro da ocorrência. Isso aqui não é grave, isso aí você resolve com ele. Essa ameaça eu não vou registrar, eu tenho muita coisa para fazer aqui no distrito policial. Então, às vezes, se esquece que a pior agressão é aquela agressão do dia a dia. Pior do que o tapa na cara, pior do que o espancamento, é a humilhação. Esse espancamento não surge sozinho, ele surge decorrente de outras questões. É essa humilhação cotidiana, é essa pequena agressão do dia a dia que fará com que a mulher não tenha força para resistir, fará com que essa autoimagem fique cada vez mais fraca. Coibir essas, entre aspas, pequenas agressões do dia a dia é fundamental para coibir a questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aí se discute um outro aspecto que eu queria adentrar agora. A questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha é constitucional ou não. Mostrar um pouquinho da visão doutrinária, visão jurisprudencial e a nossa visão a respeito do assunto. Nós temos aqui argumentos pela constitucionalidade da lei, em primeiro lugar. A lei é constitucional, em primeiro lugar, porque ela tem embasamento na Constituição Federal. Nós falamos de início, artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Ora, se está previsto na Constituição Federal que o Estado deve coibir a violência doméstica, ela tem base constitucional. Não dá para dizer que ela é inconstitucional, se ela tem base na Constituição. Também possui fundamento.
em tratados e convenções internacionais. Respeita o princípio de isonomia, uma vez que trata de forma igual os desiguais de forma desigual, na exata medida dessa desigualdade. Uma obra interessante, uma obra importante, indispensável para o estudo do tema, para aquele que quer se aprofundar nessa matéria, é obra escrita pela Maria Berenice Dias. A Lei Maria da Penha na Justiça. Obra fundamental, obra de grande importância para o estudo desse tema a respeito da Lei Maria da Penha. Por outro lado, alguns vão dizer que fere o princípio da isonomia ao estabelecer de forma injustificada tratamento jurídico entre mulheres e homens. Tem um outro livro que é fundamental para você fazer essa discussão, que é o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello escreveu um livro pequeno, mas de grande conteúdo, que chama Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. O que justifica a desigualdade no tratamento? Fator de descrimen. Se eu conseguir fundamentar esse fator de descrimen, eu consigo fundamentar aquela desigualdade. Homens e mulheres, na sociedade brasileira, que é uma sociedade ainda muito machista, não podem ser ditos como iguais. Eu preciso de instrumentos que garantam essa igualdade quando há violência. Veja, não é sempre. Quando há violência. Portanto, eu preciso de um instrumento legal que faça essa proteção. E aí nós costumamos ver também algumas decisões absurdas a respeito dessa questão da constitucionalidade, inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Essa decisão é famosa. Decisão do ano passado, lá em Minas Gerais, eu não me lembro exatamente a cidade, mas vejam, pessoal, o teor da decisão, e você vai verificar que de jurídico não tem absolutamente nada. Juiz, veja, um juiz, um representante do Estado, um funcionário público que age em nome do Poder Judiciário, escreveu isso numa decisão judicial. Não foi numa mesa de bar, não foi em lugar nenhum. Foi no processo, numa decisão. Esta Lei Maria da Penha é, portanto, de uma heresia manifesta. Herética, porque é antiética. Herética, porque fere a lógica de Deus. Herética, porque é inconstitucional. E, por tudo isso, flagrantemente injusta. Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos. Mas também em virtude da ingenuidade e da fragilidade emocional do homem. A mulher moderna, dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa mais, a não ser dos espermatozoides, assim só o é porque se frustrou como mulher, como ser feminino. O mundo é masculino. A ideia que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está, desfacelada, os filhos sem regras, porque sem pais, o homem subjugado. A lei é um monstrengo tinhoso. É? Pessoal, veja o seguinte. Esse juiz está respondendo o processo no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Foi na mesma época da decisão do Richardson. Né? Na mesma época saiu aquela decisão aqui em São Paulo, e depois você teve lá a decisão em Minas praticamente dias depois. É o Poder Judiciário brasileiro falando isso. Isso aqui, pessoal, é muito grave. É engraçado até pelo teor da decisão, mas é de uma gravidade imensa isso. É uma manifestação judicial, é uma manifestação de um poder constituído, de um poder criado para solucionar conflitos. Veja, existe argumento contrário à constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Existe argumento que se pode respeitar até a respeito da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, mas não esses argumentos. Então aqui nós temos uma discussão também ideológica, uma discussão que se coloca também no plano ideológico. A despeito disso, existe uma ação direta de constitucionalidade, a DC 19, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A Presidência da República propôs essa DC, ação direta de constitucionalidade, para justamente
que o STF diga se a Lei Maria da Penha é constitucional ou se ela é inconstitucional. Por quê? Porque nós temos manifestações controvertidas em primeiro grau, em segundo grau, na justiça brasileira. Portanto, é necessário colocar um ponto final a respeito dessa discussão. A lei é constitucional ou ela é inconstitucional? Quem propôs a ação quer que seja julgado que é constitucional. Ao meu ver, foi um passo importante tomado pela Presidência da República, uma vez que, se a Lei Maria da Penha for declarada inconstitucional pelo STF, eu preciso de criar um outro instrumento imediatamente, perde efeito, se cria uma outra lei a respeito disso. O que não se pode é justamente, numa determinada comarca ou um determinado juiz, aplicar ou não a Lei Maria da Penha, porque isso gera, sobretudo, insegurança jurídica. Liminar foi indeferida, mas até razoável que a liminar fosse indeferida. Essa ação ainda aguarda julgamento. Em 2 de março, o relator ministro Marco Aurélio tem parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, pedido de preferência deferido em 4 de fevereiro de 2009. Agora, essa ação já tramita aí há pelo menos 2 anos, né? E é necessário que o STF tome um pronunciamento, se pronuncie a respeito dessa matéria. Nosso posicionamento: a Lei Maria da Penha é constitucional. É constitucional porque tem base na Constituição, tem base em tratados e convenções internacionais. E, além de tudo, aplica o princípio da isonomia. Chego a dizer, inclusive, como diz Maria Berenice Dias, inconstitucional seria a inexistência da lei. É o contrário. Se a lei tem, se a Constituição diz que a violência doméstica deve ser coibida, nós teríamos aí uma inconstitucionalidade por omissão, se não houvesse a Lei Maria da Penha. Então, ao meu ver, constitucional ela é. Claro que existem argumentos em sentido contrário, respeitáveis, não como esses apresentados pelo juiz, salvo engano, Sete Lagoas, lá em Minas Gerais. Tem argumentos respeitáveis para dizer que é inconstitucional, mas eu defendo a tese de que a Lei Maria da Penha é sim constitucional. Passar para você agora uma pesquisa, outra pesquisa. Agora a pesquisa de 2008. Você viu a pesquisa de 2006, antes da Lei Maria da Penha. Agora uma pesquisa posterior. Pesquisa de 2008, percepções sobre a Lei Maria da Penha, realizada depois da vigência da lei. Então aqui tem alguns dados técnicos. A pesquisa foi realizada de 17 a 21 de julho de 2008. Foram entrevistadas 2.002 pessoas. Conhecimento da lei. 68% declararam conhecer a Lei Maria da Penha, ainda que de ouvir falar, e ter opiniões formadas sobre o conteúdo e impacto da lei. Pessoal, aqui o conhecimento por região. Olha só, regiões Norte e Centro-Oeste, 83%. Nordeste, 77%. Sul, 79%. Sudeste, 55%. Por quê? Porque na região Nordeste, principalmente, Norte, Nordeste, foram realizadas inúmeras campanhas a respeito da Lei Maria da Penha. Houve uma organização da sociedade civil local, inclusive com apitaços, inclusive com passeatas, com caminhadas. Em Recife, o problema da violência doméstica era muito grande. Em 2007, primeiro semestre de 2007, nós tínhamos mais de uma mulher morta por dia nos 6 primeiros meses. Então, em 180 dias, mais de 180 mortes em razão da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isso gravíssimo. Nós não estamos falando de agressão, nós estamos falando de morte, homicídio, lá em Recife. Então, problema muito grave, problema muito grande. Então, lá você tem um conhecimento menor. Ó, Sudeste, pessoal, 55%. Aqui a lei é boicotada. Em São Paulo existe um boicote generalizado em relação à Lei Maria da Penha, o que é um absurdo. Existe uma lei, ela tem que ser aplicada, existe pelo menos a necessidade de que se lavre a ocorrência, uma luta para que a ocorrência seja lavrada, a não ser que seja DDM, Delegacia de Defesa da Mulher.
mas normalmente existe uma dificuldade bastante grande de lavrar essa ocorrência. Percepções. 33%. Lei Maria da Penha pune a violência doméstica. 21%. Lei pode evitar ou diminuir a violência contra a mulher. 13%. Sentem que a lei tem ajudado a resolver o problema da violência doméstica. Percepções positivas, então, se nós somarmos aqui rapidamente, 54 com 13, 67% avaliam positivamente a Lei Maria da Penha. Expectativa de resultado, que cause a prisão do agressor, 20%. A lei não funciona porque não é muito conhecida, 6%. Lei não tem resolvido o problema da mulher que sofre violência, 5%. E a lei prejudica os homens que agridem as mulheres, 4%. Não pode prejudicar, né, pessoal? Então, essa é a pesquisa de 2008, né? Pesquisa de 2008 realizada também pelo IBOP. Nós temos uma pesquisa de 2009 já, só que eu não trouxe porque não tem os dados consolidados ainda, mas é uma pesquisa que foi feita em 2009. Com a Lei Maria da Penha vem sendo realizada uma coisa importantíssima quanto às leis penais. Essa lei vem sendo monitorada. Monitoramento da lei penal. Só consigo diagnosticar se a lei funciona ou não se eu conseguir monitorar. Se eu conseguir verificar de que forma que ela é aplicada ou não aplicada, quais são os resultados. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa para o ILANUD, Instituto Latino-Americano de Prevenção ao Crime e Tratamento do Delinquente, um grupo fez a pesquisa, sobre a efetividade da lei dos crimes hediondos. Não tem dados de 90 para cá. Estatística criminal no Brasil, de uma forma padrão, é muito recente, principalmente sair do estado de São Paulo. São Paulo ainda tem alguns dados confiáveis a respeito disso. Agora, no resto do Brasil, muito difícil estabelecer essa confiança nos dados. Trouxe para você o projeto de lei do Senado, projeto 253/04, que foi aprovado em 16/7/2009, anteontem, e que agora segue para a sanção presidencial. Esse projeto traz modificações importantíssimas relacionadas aos crimes sexuais. Tem modificações pertinentes ao menor. Não vou falar muito do menor hoje, só mais em relação à questão mais geral, para você tomar conhecimento desse projeto. Título 6 do Código Penal. Passa a ser denominado de crimes contra a liberdade e o desenvolvimento sexual. Já era hora de não se falar mais em crimes contra os costumes. Não se estupra alguém porque isso fere costumes. Não se estupra alguém porque isso fere a liberdade sexual, porque fere a dignidade sexual. Não tem nada a ver com costumes. Então essa expressão será abolida caso haja sanção presidencial. Extinção do atentado violento ao pudor. Deixa de existir o crime de atentado violento ao pudor. E todas as condutas antes tipificadas no atentado violento ao pudor serão encaradas como estupro. Tipo penal fala: constranger alguém, não mais mulher, constranger alguém mediante violência, grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Juntou os dois num só. O Brasil era um dos poucos países do mundo que fazia a distinção de estupro e atentado violento ao pudor. Vai deixar de existir essa diferenciação caso haja sanção presidencial. O Brasil segue uma tendência mundial em relação a isso. Criação do tipo penal. Estupro de vulnerável. Em relação ao vulnerável, nós temos o menor, de 18 anos, e também aquele que sofre problema mental. Portanto, deixa de existir a presunção de violência. As hipóteses de presunção de violência passam a ser encaradas como crimes autônomos. Então, olha só, estupro de vulnerável, menor de 14, nós temos ali doente mental. As hipóteses antes contidas na presunção de violência passam a constituir agora crimes autônomos. E os crimes sexuais passam a ser, em regra, de ação penal pública condicionada.
Então, veja, não são mais de ação penal de iniciativa privada. A regra é que sejam de ação penal pública condicionada e, excepcionalmente, pública incondicionada. Iniciativa privada, portanto, não existirá mais essa possibilidade se for aprovado o projeto de lei do Senado. Se for sancionado, aprovado ele já foi. Essas são modificações. Tem muitas outras modificações. Recebi ontem o projeto, consegui examinar muito rapidamente, mas de mais importante era isso que eu notei. Mas tem outras figuras penais, outros tipos penais que vão ser criados também se esse projeto, se essa lei aprovada for sancionada pelo presidente da República. Para terminar, pessoal, Lei Maria da Penha. Coibir violência doméstica não depende de só mudança legal. Precisa mudar a mentalidade. A Lei Maria da Penha, no artigo 8º, ela fala em políticas públicas. Ela fala em políticas que devem ser desenvolvidas pelo Estado, a fim de que essa violência doméstica e familiar contra a mulher seja coibida. Somente com essa efetivação de políticas públicas, e na minha visão, a parte penal em si é a que menos vai colaborar para isso. Acho que tem um peso, mas é um peso menor, é um peso que, na verdade, não será decisivo. Só haverá inibição da violência doméstica e familiar contra a mulher se houver mudança de mentalidade e se houver também essa efetivação de política pública. Capacitação dos profissionais que lidam com a violência, questão da mídia, como a mídia encara a mulher objeto, que é encarada pela mídia. Tudo isso faz parte quando eu falo em gênero. Por isso que é importante ter essa perspectiva de gênero para que se possa analisar de forma confiável e de forma correta a Lei Maria da Penha. Eram estas, então, as minhas considerações iniciais. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou disponível para as perguntas.